Bom dia, que bom te ver. Tio Otávio já chegou com sede. Amém. Queridos, continuando o que nós estamos falando sobre consagração. E nós precisamos entender a questão da consagração de uma forma muito clara, tá? Para que a gente não seja religioso, mas sejamos filhos de Deus, cumprindo o propósito e a vontade dele neste mundo. Neste mês nós falamos acerca da identidade, falamos acerca da vocação. Não sei se vocês recordam. Se não recordar, tem problema nenhum. O que você deve fazer se você não lembra? Ouvir de novo, tá ok? Aonde você vai ouvir? Você pode ver no YouTube ou pode ouvir agora no Spotify. Então assim, você pode ouvir. Você só vai esquecer aquilo que você não quer aprender, mas nós precisamos aprender. E vocês sabem que a retenção só por ouvir é baixíssima. Quando nós partimos para processos mais profundos, além desse estilo, vamos dizer assim, que a gente tem de escolinha aqui, que no fundo é um estilo grego e de escola, onde um só fala, os outros ouvem. E a gente precisa discutir para poder amadurecer mais, entendeu? Então ouça, faça perguntas, e além do mais, você pode adotar um esquema ainda mais avançado nisso. Você pode escrever sobre o seu entendimento, e isso vai te levar ao quê? A reter mais ainda daquilo que você precisa aprender. Como é que nós podemos crescer na fé? Pedro fala sobre isso lá na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. Ele fala do quê? Ele fala justamente deste processo de aprendizagem, ele fala de conhecimento, e ele fala de tudo isso, e que fala que é uma jornada de repetição e perseverança. Tá ok? E a gente lembra, e o que nós não podemos esquecer dessa história toda? A nossa identidade está em Deus. Nós temos a mesma natureza de Deus. Ele nos fez a sua natureza, a imagem de Cristo. Isso é importante a gente lembrar disso. Porque se eu fui feito à imagem de Cristo, se eu sou coparticipante da natureza de Deus, se eu estou em Deus, eu preciso lembrar o quê? Não dá para fazer qualquer coisa. Eu preciso agir como Deus diante das pessoas. Mas isso eu tenho que crer. Eu creio nessas palavras, eu creio naquilo que Jesus falou, no que os apóstolos ensinaram. E aí então, se eu lembro, se eu creio nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. É só isso. Isso é o Evangelho, isso é o reino de Deus, e essa é a vontade de Deus. E lembrando, a nossa vocação, ou seja, o chamado, aquilo que Deus estabeleceu para nós, para a forma de viver, sobre quem somos, ela é estabelecida em Deus, mas parte de um quê? Um compromisso pessoal com essa vocação, ou seja, eu entendo o que Deus quer, eu sei o que Deus quer, eu me comprometo com essa vontade. Comprometendo com essa vontade, como é que isso se revela? Como é que esse compromisso pessoal se revela? Se revela na família, se revela no mundo, ou seja, a igreja vai expressar Cristo ao mundo. Por quê? Porque nós vamos estar comprometidos com a vontade de Deus. Beleza? E entendendo este aspecto, nós vamos fazer a jornada de quê? De amadurecimento, de crescimento, que está lá em 2 Pedro, que fala qual é essa jornada, e aí a gente vai caminhar, amadurecer e vai crescer na fé. Crescer na fé quer dizer o quê? No conhecimento de Deus. Por quê? Porque a gente vai ouvir a palavra de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, nós vamos crer e vamos fazer. Essa é a maneira simples de viver o reino de Deus, e entendendo isso. Se trata de algum outro aspecto? Não. Tá? Eu devo me esforçar no sentido de querer alcançar alguma coisa de Deus, a salvação ou um benefício, ter aquilo que eu não tenho? Posso até fazer, porque isso muitos de nós faz. Isso é o pensamento natural, ou seja, se eu me empenhar, se eu me esforçar, eu vou ganhar a
promoção. O chefe vai me dar uma promoção, vai dar um aumento de salário, vai me dar provavelmente um cargo novo, eu vou ganhar mais dinheiro e vou estar com o meu problema resolvido. Vou estar? Não, porque eu sou próspero não com base naquilo que eu ganho, mas na maneira como eu gasto o que eu ganho. Então essas coisas a gente precisa entender porque isso está nas Escrituras. Estando nas Escrituras, nós podemos fazer isso como um padrão, como um procedimento em nossa vida, na forma de viver. Amém? E aí a gente vai crescendo e vai entendendo para que Deus nos chamou. Porque Deus nos chamou para levar para o céu? Não, não foi. Nós vamos para o reino de Deus, nós vamos habitar numa nova terra, nós vamos viver realmente dentro de uma vontade de Deus, assim quando Cristo voltar, que estabeleceu o novo céu e nova terra. Mas enquanto isso não acontece, qual é a vontade de Deus? Já pensaram sobre isso? Se lembram? Qual é a vontade de Deus? Vamos lá, alguém pode dar uma dica? Por que Deus nos salva e não nos leva para o céu, nos mantém aqui nesse inferno? Para quê? O que a gente vai fazer aqui nessa terra? Fala, Eric. Uma coisa, beleza, o que mais? Cumprir a missão, beleza, isso. O que a oração do Pai Nosso fala? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que o reino dele seja revelado aqui na terra. Então, qual é a nossa missão? Revelar o reino de Deus na terra. Simples, não é simples? E para revelar o reino de Deus, nós devemos andar e viver como? Segundo a justiça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala assim, olha, vocês que foram libertos, ele escrevendo aos Romanos, libertos, vocês não devem oferecer mais os membros, o corpo de vocês ao pecado, a uma forma de viver segundo o pensamento natural, mas vocês devem oferecer os membros de vocês à prática da justiça. Mas o que é a prática da justiça? E é isso que a gente precisa conhecer. É essa a nossa jornada de amadurecimento para entender o que é viver como um filho de Deus. Beleza? E é isso que faz parte do processo de amadurecimento. Bom, eu entendendo isso, como é que nós nos encaixamos nesse contexto? Como é que o Ministério Sal da Terra encaixa nisso? E aí você vai poder entender o que de fato é o Ministério Sal da Terra. Você sabia que nós fazemos parte do Ministério Sal da Terra, né? Alguém aqui não tem dúvida disso, não. Alguém tem dúvida ou não sabia? Se alguém não sabia, é porque muitas vezes nem em volta olha, porque lá na saída tem uma plaquinha, diz assim, olha, faço parte de algo maior. O que é esse algo maior? Ministério Sal da Terra. Mas exatamente como é que é o Ministério Sal da Terra? E é sobre isso que a gente vai falar, tá ok? Um pouquinho hoje, para a gente ter o entendimento e ver como tudo isso se encaixa naquilo que a gente faz aqui. Para que você não tenha o quê? Uma expectativa equivocada sobre o que nós fazemos. Para que você pense assim, opa, peraí, eu tenho essa expectativa e eles não vão me atender. O que você deve fazer? Mudar a sua atitude, dizer assim, eu quero conhecer o que eles estão pregando e ensinando, ou então você vai falar assim, olha, aqui não é o meu lugar, eu vou ter que procurar outro lugar. Tá? Então essa é a questão que a gente precisa entender. Se eu quero viver com minhas expectativas e as expectativas do que nós fazemos aqui não serão atendidas, então o que você precisa é parar de perder tempo, buscar outro lugar ou mudar aquilo que você está buscando. Ou seja, qual a sua expectativa? E devemos ter alguma expectativa? Não, nenhuma além daquilo que nós compreendemos que precisamos fazer neste mundo e que é a vontade de Deus, tá ok? Marcelão, faz um favor, joga o primeiro slide aí. Então, só para a gente entender, eu vou mostrar um pouquinho alguns conceitos. Esses conceitos estão na Carta de Princípios e Valores. Então, assim, a Carta de Princípios e Valores deve ser lida por todos nós. É um compêndio de várias coisas, não, são 16 páginas em um Word cheio de espaço, então dá para ler tranquilo. Tá? No início se explica justamente o entendimento que nós temos acerca do ministério, do que é, qual o seu propósito, sua vocação, o que ele entende que está fazendo aqui. Tá? O outro aspecto, ele fala da sua estrutura, como organiza, como é organizado isso.
tá? Como as coisas funcionam. Vou dar algumas ideias aqui, então você pode baixar na internet, que isso tem no site, ou então você pode, se você quiser, está com preguiça de achar, não tem problema nenhum, eu posso mandar e Guilherme manda, e quem mais estiver aqui pode procurar o Marcelão, qualquer um de nós mandamos para você, tá ok? Está em PDF, dá para ler. São 16 páginas em Word, tranquilo. Precisa ler tudo? É bom que se leia, tá? Mas se você quer o entendimento daquilo que a gente está fazendo, aí você diz assim, olha, isso aqui está alinhado com o que eu estou fazendo, e com o que eu busco, o entendimento que eu tenho daquilo que seja a vontade de Deus, tá ok? Outra coisa que vai te ajudar, eu comentei no final do culto da semana passada, esse livro. É bom ler esse livro, porque além de ele explicar sobre esses aspectos, Paulo Júnior explica, é um livro que estava custando R$25, eu não sei se custa R$25 ainda, tá? Mas você pode também ter um entendimento melhor sobre o ministério. Você vai conseguir entender tudo? Se não entender, tem problema nenhum, pergunte às pessoas. Tá? Que as pessoas vão te explicar, trazer uma orientação, porque entendermos o que nós estamos fazendo é importante. Então, DNA e propósito fala do quê? Fala justamente acerca disso, ou seja, da nossa origem, quem nós somos em Deus, a nossa vocação, o entendimento que nós, como ministério, precisamos ter ou deveríamos ter. Para o quê? Para que justamente eu caminho no mesmo sentido, na mesma direção, tá? Indo em favor daquilo que é o propósito que o ministério tem para a nossa edificação e nosso crescimento. Tá ok? Além disso, ele traz uma história do ministério, ou seja, como começou, toda a sua origem, depois como foi estruturando, tem uma parte de história e também fala um pouco daquilo que eu vou falar aqui, que está na Carta de Princípios e Valores, que é acerca da estrutura de como o ministério funciona. Tá ok? Beleza? Amém? Então, o que eu preciso entender? Primeiro ponto, o que é o ministério? A gente deve olhar o ministério da seguinte maneira. Ele se trata do quê? Ele é formado por congregações aliançadas, tá? Que tem como quê? O fundamento a fé na prática do Evangelho, ou seja, eu preciso entender que o que nós cremos é baseado nisso, ou seja, são congregações aliançadas na fé e na prática do Evangelho vivo de Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas, do Velho e do Novo Testamento, segundo a unção eficaz do Espírito Santo, para a transformação do homem, da família e da sociedade. Primeiro, como a gente deve enxergar o ministério? Congregações aliançadas, já explico o que é isso. Mas qual é o propósito disso? A transformação do homem, da família e da sociedade. Baseado em quê? No trazer o entendimento acerca do reino de Deus. Aquilo que Paulo escreve aos Romanos, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E um pouco antes Paulo escreveu, olha, vocês devem oferecer os vossos membros como culto que agrada a Deus. Então nós precisamos entender qual é esse culto com entendimento que Deus quer de nós. Então, qual é o propósito do ministério? Trabalhar de maneira que haja uma transformação do homem, da família e da sociedade, para que viva o quê? Segundo a vontade de Deus. Então, quando eu tenho o meu entendimento transformado e que eu começo a viver isso na prática, eu vou influenciar a minha família direta. Influenciando a minha família direta, eu também vou influenciar aqueles com quem eu ando na família de Deus. E nós, tendo o entendimento correto, nós vamos influenciar a sociedade, a comunidade onde nós vivemos. Mas nós precisamos caminhar no mesmo rumo, nessa mesma direção, para que o propósito seja alcançado. Porque se cada um for para um lado, isso não vai acontecer. Então eu tenho que entender o que é agora, por que fala de congregações aliançadas? É normal a gente conhecer e compreender a maioria das instituições religiosas, ou seja, das denominações, elas estão organizadas de forma diferente. Você tem uma sede, tanto que muitas vezes a pergunta, a sede de vocês é lá na Centro-Oeste, ou seja, lá na Marcos de Freitas de Costa, porque lá é a maior congregação que a gente tem? A gente responde, não, lá não é a minha sede é aqui. Ou seja, nós somos uma congregação independente,
Nós não prestamos conta a Centro-Oeste e nem a nenhuma outra congregação do Sal da Terra. Cada congregação do Sal da Terra é independente, tem seu governo, faz a sua gestão, faça tudo. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho como independência o aspecto de fazer a gestão, de tratar os processos, mas eu posso fazer de qualquer maneira? Não. O que nos mantém como uma aliança e unidos? A Carta de Princípios e Valores. Ela fala acerca das coisas que nós cremos, das coisas que nós fazemos juntos, da responsabilidade que nós temos uns com os outros. A gente fala muito acerca, que eu vou apresentar aqui, acerca do conselho ministerial, do conselho dos presbitérios regionais. Eles têm alguma ingerência em termos de gerenciar uma congregação? Não, não tem. Eles não fazem gerência. Eles não é uma estrutura onde nós prestamos conta. Isso que a gente precisa entender. Nós, como famílias, somos independentes para tomar a decisão de continuar aliançados ao ministério, ou chegar algum dia e dizer assim, nós não queremos mais fazer parte do Ministério Sal da Terra. Assim como qualquer outra comunidade pode chegar e dizer assim, olha, gostaríamos de fazer parte do Ministério Sal da Terra. O Ministério Sal da Terra exige que se troque o nome para chamar Sal da Terra? Não. Tanto que se vocês, da nossa história, a nossa história começou o quê? Do manifesto? Começou dentro da Centro-Oeste. Um dia saíram para fazer a plantação do que nós chamamos de manifesto. Manifesto começou com outro propósito, continuou com o nome de manifesto depois da sua independência. Tá? Quando foi dado, nós fizemos o termo da Carta de Aliança, ou seja, que confirmamos a nossa aliança e temos a nossa independência no aspecto. O que se exige? Se exige a questão financeira, se exige a questão de um corpo de liderança, tá? E membros participando da congregação. Porque se tiver esses 3 requisitos, atende os quesitos necessários para a sua alforria, vamos dizer assim, a sua maioridade. É a mesma questão dos filhos. Você vai, ensina, cresce. Quando o cara já está com condição financeira suficiente, que ele tem condições de sustentar, o que os pais falam? Dá a carta de alforria e diz assim, agora vai cuidar da sua vida e vai cumprir o seu propósito. É a mesma coisa no ministério. Está entendendo? E aí, se a gente passar por dificuldade, o que a gente pode fazer? Por exemplo, se precisa de algum tipo de aconselhamento sobre uma decisão, aí nós recorremos ao ministério, podemos recorrer a um irmão, a um pastor de outra congregação, que vai poder nos ajudar a tomar alguma decisão. Podemos também recorrer ao próprio conselho do presbitério, ou, dependendo, podemos fazer solicitação ao conselho ministerial. Mas existem essas coisas que elas existem por quê? Para suportar. É nosso papel suportar outras congregações. Se elas pedem ajuda, orientação em alguma coisa do que nós estamos fazendo, nós ajudamos. Isso é o que nos une, a Carta de Princípios e Valores, para que a gente possa continuar andando juntos no mesmo propósito, cumprindo o mesmo propósito. A gente deve olhar o Ministério Sal da Terra não como uma instituição, mas mais como uma plataforma, tá, de olhar e ensinar acerca do reino de Deus. Ou seja, a Carta de Princípios e Valores, você vai olhar, não fala nada. Nós não temos um conjunto de dogmas em termos de ensino, não temos. Nós não temos um rol de membros, nós não temos isso. O que nós precisamos entender? Como é que eu faço parte do Sal da Terra? Vem andar junto com a gente. E aí você fala assim, se eu não conheço nada do Evangelho, você vai aprender, aí você vai entender que precisa ser batizado, que precisa... Ah, beleza, então faz todo esse processo. Se você vem de outra denominação, nós exigimos cartas de apresentação? Não, nós não exigimos carta de apresentação. Pedimos só que ande conosco. E aí, você vendo a maturidade, o crescimento da pessoa, ela começa a participar dos processos da família. Tá ok? Então é assim que funciona. Não existe nenhuma regra, não existe nenhuma coisa a não ser a Carta de Princípios e Valores que fundamentam os nossos relacionamentos. Por isso, quando a gente fala de ministério, fala de congregações aliançadas, ou seja, é uma aliança entre todas.
tá? Suportada pela Carta de Princípios e Valores. O que mais a gente precisa entender? Passa para o próximo slide. Aí fala acerca do lema. O lema, em termos que está na Carta de Princípios e Valores, e que a gente sempre menciona e procura falar sobre isso, é edificando o quê? Edificando para a vida. Todo o propósito, todo o processo que nós fazemos é um só. Quando a gente fala do ministério, fala que é para a transformação do homem, da família e da sociedade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou edificando as pessoas para a vida. Vida conforme a vontade de Deus, conforme Ele planejou para nós. Então, todo o processo é para isso. Tudo que a gente faz tem que ser para isso, porque se não for para isso, nós estamos perdendo tempo. Tá ok? E aí, quando nós falamos de vocação, nós estamos falando do quê? Olha, sal da terra e luz do mundo. Para quê? Para que a glória de Deus seja conhecida. Onde está isso? Mateus 5. Fala acerca disso. Olha, para que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens e glorifiquem ao Pai. Então, nós precisamos entender que essa é a nossa vocação. E aí, a vocação, ela parte do quê? De um compromisso pessoal, ela é pessoal, tá? Ou seja, é aquilo que sempre falo aqui, não posso comprometer pelo outro, eu só posso me comprometer perante Deus acerca da sua vontade, porque quando eu me comprometo pessoalmente com a vontade de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou agir em favor dessa vontade, e agindo em favor dessa vontade, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar outros a fazer a mesma coisa, a entender o reino de Deus, entender a vontade de Deus, para que ele cresça, amadureça e faça a mesma coisa, tá ok? Por isso, quando a gente fala acerca, e a gente fala muitas vezes aqui, existem essas três palavras: somos, cremos e fazemos. Isso é o fundamento do Ministério Sal da Terra. Somos o quê? Somos o que Deus fala acerca de nós. Não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que a Bíblia fala acerca de nós. Se a Bíblia fala, nós cremos. Se nós cremos, nós temos que agir segundo aquilo que a Bíblia fala. Por isso eu preciso entender isso como um processo. À medida que eu cresço na fé, que eu conheço da vontade, eu vou crer nisso, e à medida que eu creio, eu vou fazer o quê? Vou realizar aquilo, vou fazer aquilo. Isso quer dizer que eu vou ter sucesso em tudo que eu estiver fazendo? Não. Isso quer dizer que eu vou errar muitas vezes, tropeçar muitas vezes, pecar muitas vezes, mas eu vou fazer o quê? Vou perseverar naquilo que eu entendo que seja a vontade de Deus, porque eu creio na sua palavra, e o que eu preciso é amadurecer. Por isso o texto lá da segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, fala acerca disso. É a nossa jornada de amadurecimento. Tá ok? Bom, se eu entendi o que é o ministério, ou seja, como um todo, se eu entendi a nossa vocação como ministério, o propósito que tem, se eu entendi que a vocação é pessoal, que é um compromisso, e que o propósito é a transformação de entendimento, para que a gente viva a vontade de Deus, para que serve a congregação? Passa o slide aí, Marcelão. Bom, para que serve a congregação? A congregação Sal da Terra é a comunidade local daqueles que confessam a mesma fé, organizada como família eclesiástica, segundo uma mesma vocação e aliançadas às outras congregações do Ministério Sal da Terra, conforme a sua carta de princípios e valores. Por isso nós somos uma congregação ligada ao Ministério Sal da Terra, porque esses são os fundamentos. Nós nos vemos como uma família e insistimos para que a gente nos veja como uma família, como um povo só, tá? Com um propósito só. Nós não estamos aqui para resolver problema de religião de ninguém. Nós estamos aqui para ensinar acerca da vontade de Deus, para que a pessoa tenha um entendimento transformado e assim viva a vontade de Deus. Por isso, quando no início eu falei, olha, se você tem alguma expectativa que vai ser atendido aqui, talvez você precise repensar o que você está fazendo, transformar o seu entendimento e buscar qual é a vontade de Deus e não querer a sua vontade, ou então
você vai ter que buscar outro lugar para que veja se a sua expectativa vai ser atendida. Mas se você fizer isso, você está fazendo a escolha equivocada. Isso você não deve fazer. Beleza? Amém? Agora, qual é a vocação da congregação? Ou seja, nossa, como família, como um povo de Deus. Cuidar do indivíduo no âmbito das suas relações com Deus, consigo, com a família, comunidade e sociedade. Assegurar as condições para que seja bem formado e assistido no seu desenvolvimento como discípulo de Jesus Cristo. O propósito da congregação é esse, formar a pessoa para que seja um discípulo de Jesus. Como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso através do culto, através do ensino, através do momento do café como um tempo de comunhão, para conversar, para servir as pessoas, para aprendermos sobre isso, através dos cânticos para lembrarmos das promessas e da palavra como um processo de ensino. Mas o que mais nós fazemos? Nós fazemos, por exemplo, os pequenos grupos, que é um ambiente para que você possa discutir, aprender mais sobre o que seja a vontade de Deus. E incentivar que ações sejam realizadas, mas ações serão realizadas e são realizadas à medida que a gente vai entendendo. Quando a gente fala assim, olha, precisamos limpar a congregação, é por uma questão de simplesmente de prestar serviço? Não, é um processo que nós temos que aprender a servir os outros. Por isso é incentivar que todos participem desse processo. Quando fala, olha, doem roupas boas para usar, porque o que não presta você deve jogar fora, é para que você tenha discernimento, assim, ó, isso aqui eu posso usar, eu continuo a usar, mas eu vou repartir com quem precisa. E alimento, a mesma coisa. Então esses processos que a gente faz é para que a gente aprenda. Não se trata de dar esmola, não se trata simplesmente de dar alguma coisa para dizer, fiz o meu serviço, cumprir a minha parte. Não é de cumprir a sua parte, é entender o que está fazendo como uma oferta, entendendo que é um processo de aprendizagem. A gente precisa olhar sempre a motivação, beleza? No último slide que está aqui, que aí a gente vai entender um pouquinho mais, você deve olhar a congregação Sal da Terra da seguinte maneira, que se você faz essa caminhada, passa o slide, só para que haja entendimento, quando você fala de uma organização, normalmente uma organização ela tem uma estrutura hierárquica, ela parte da presidência, diretoria, gerências de nível sênior, de nível médio e de nível operacional e depois operação. Tanto que quando a gente estuda um pouquinho acerca de organização, nós temos essa pirâmide aqui invertida, tá? Ou seja, quem está no topo é quem manda, é quem determina as coisas. No Ministério Sal da Terra, qual é o propósito quando a gente olha? Por exemplo, até 2012, não existia esse chamado presbitério regional e nem o conselho do presbitério. Era simplesmente o conselho ministerial e as congregações. Tá ok? Quando eu olho aqui em cima, por que cada símbolo desse está diferente? Qual é a ideia? As congregações Sal da Terra não existem para ser tudo do mesmo jeito. Se você for numa e for noutra, você vai ver as diferenças e o quão diferentes são. Algumas se parecem, mas por uma questão de crescimento. Mas mesmo com o crescimento normal, de crescer, de repartir, de ir plantar outra congregação, isso quer dizer que elas vão permanecer do mesmo jeito? Não. Como os nossos filhos vão ser iguais às nós? Não, serão diferentes. Podem guardar traços dessa semelhança, mas não são iguais. Então, as congregações Sal da Terra não são incentivadas que sejam iguais, uma cópia da outra. Assim como você vai em algumas denominações, se você vai num culto, num lugar e vai no outro, os rituais são os mesmos, as coisas que se falam são as mesmas, tudo é feito da mesma maneira. Por quê? Porque isso parte de algo central para todas as igrejas. Isso é um problema? Nenhum, só que nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que a gente deve permitir que cada uma desenvolva a sua vocação dentro daquilo que Deus chamou, aonde ela vai atuar, na comunidade que vai atuar, como vai atuar naquela comunidade, da maneira como ela quiser. O que ela tem que respeitar é a Carta de Princípios e Valores. Tá ok?
Bom, vamos supor, para que serve esse presbitério? De uma forma, na carta tem todos os detalhes, mas se você falar, ela tem como o propósito de quê? De suportar as congregações nas suas regiões. Então, como estava crescendo muitas congregações, e o ministério, o conselho ministerial não estava conseguindo apoiar todas, o que foi feito? Foi dividido em presbitérios regionais. Nós temos o Sudeste, o Centro-Oeste, temos o Nordeste, tá? Estamos em todas, cobrindo todas as regiões? Não, não temos. Então, como presbitério, nós temos alguns só, o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Você está entendendo? Por quê? Agora, as congregações que estão nesses locais, elas contam com a ajuda desses presbitérios. E os presbitérios são responsáveis, por quê? Por assegurar vamos dizer assim, o respeito, a honra à Carta de Princípios e Valores, que as pessoas estejam seguindo, no aspecto de desenvolver eventos específicos para aquela região, ou seja, trabalhar o desenvolvimento das congregações e ser um suporte para as congregações locais daquela região. Então, foi quebrado dessa maneira para facilitar. Tá ok? E quem faz parte desse conselho aqui? Coordenadores e convidados das congregações, de outras congregações. Então, podem ser coordenadores das congregações, ou seja, dessas que estão acima aqui, da sua região específica, e, além disso, algum outro convidado. Quantos tem? 12, 13 no máximo. Tá? Então, procura se desenvolver no máximo 12 conselheiros. Por quê? Para justamente permitir a discussão, a conversa entre eles e a tomada de uma decisão unânime em termos do que vai ser feito ou até mesmo da maneira como vai ajudar. Conselho ministerial também, só que existe um só conselho ministerial. Qual é o objetivo e qual é o propósito? Suportar as congregações. Tá? Dar a direção, estabelecer tema do ano, estabelecer o que vai ser feito, aqueles encontros que são obrigatórios cumprir. Por exemplo, nós temos a Conferência Sal da Terra, uma vez por ano. Todas as congregações têm que participar. Todas participam? Não, mas se incentiva, se trabalha para que haja a consciência. Outro evento que tem em comum é o encontro dos pastores e conselheiros, ou seja, dos conselheiros das congregações. Participar deste evento. Por quê? Porque também é discutido assuntos, apresentados, ensinado coisas e falado acerca daquilo que é o caminho para onde Deus está nos dirigindo. Quem faz parte do conselho ministerial? Também os coordenadores das congregações. E algum convidado pode fazer, mas normalmente são os coordenadores das congregações Sal da Terra. Todos? Não. No máximo 12. Por exemplo, o Ariovaldo, que é o coordenador dessa congregação, faz parte do conselho ministerial. Mas tem muitas congregações que não têm a sua, vamos dizer assim, não tem o seu membro convidado. E assim você pode ter pessoas que são permanentes no conselho e pessoas que são convidadas. E esse mesmo estilo de conselho, ela funciona também para a congregação. O que é replicado em todo o processo, acontece assim, como é que é o governo, por exemplo, do manifesto? Ele é governado, uma pessoa só que manda? Não. Qual o papel do coordenador? Assegurar que as coisas que precisam ser feitas serão feitas, como as reuniões, as decisões, o processo de tomada de decisão. Esse é o processo que tem que acontecer. Então, quem governa a congregação, quem estabelece é o conselho, ou seja, o que nós vamos fazer e como vamos fazer é decidido em conselho. E decidido de que maneira? Pela maioria absoluta? Não, não é maioria absoluta. Quem faz isso é o conselho de forma unânime. Se alguém não concorda, ou precisam que os demais o convençam, ou ele que convença os demais de que realmente... Como é esse processo? Muitas vezes é um processo demorado. Por quê? Porque tem que orar, tem que haver entendimento, tem que haver alinhamento. É convencer e impor? Não, não se trata de convencer e impor. Isso que a gente precisa entender. Então, a maneira de governarmos a congregação é desse jeito. Muitas vezes uma coisa tão simples de tomar uma decisão, ela é demorada a ser tomada. Não é porque não se quer tomar uma decisão, é mais porque todos precisam estar convencidos de que é o destino e o rumo que Deus quer que a gente tome. Tá ok? Bom, mas como isso se trata
como isso é visto, por exemplo, quando a gente pega lá na carta aos Efésios, vocês vão ver algum desses aspectos que eu falei. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, tá? Lá em Efésios 4, fala acerca disso. Diz assim, e esse texto aqui, ele está na Carta de Princípios e Valores, e ele é discutido também nesse livro, para vocês verem que é o fundamento daquilo que a gente está fazendo. Paulo diz assim, eu lhes suplico, eu, um prisioneiro aqui nas cadeias, por estar servindo ao Senhor, que vivam e comportem-se de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas quanto estas. Na tradução normal, a revista, por exemplo, é atualizada, ele diz assim, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação, ou seja, daquele que é o nosso chamado e o propósito de Deus para nós. Então ele está pedindo isso, sejam humildes e amáveis, sejam pacientes com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. O que ele está falando? Para a gente exercer isso de quê? De maneira humilde, gentil e que mais? E amável. E a gente precisa fazer isso com o quê? Com amor. E fazer isso suportando uns aos outros, ajudando, sendo tolerante, sendo paciente. Isso aí o que é? Expressão do fruto do Espírito que nós recebemos de Deus. Então nós somos chamados para viver dessa maneira. E a gente precisa fazer essa caminhada para que a gente possa ter todo o entendimento. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e todos fomos chamados para o mesmo futuro glorioso. Para nós, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e todos nós temos o mesmo Deus e Pai, o qual está sobre todos nós, em todos nós, vivendo através de todos os nossos membros. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos dos seus ricos depósitos. Ou seja, por que a gente precisa viver e qual o propósito de viver de modo digno da vocação? Porque nós só temos um só Deus, nós somos uma só família, um só povo, temos um só Espírito, uma só fé. Então nós precisamos crescer nisso, crescer no amadurecimento. O que a gente tem falado aqui esse tempo todo? Acerca disso, que a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa entender, para que a gente viva a unidade. Porque é através da unidade, como está lá na oração de Jesus em João 17, é que o mundo conhecerá que ele foi enviado pelo Pai. E aí, para fazer esse processo, nós precisamos entender o quê? Que Cristo deu o quê? Dons. Ele deu os dons, permitiu os talentos, o desenvolvimento dos talentos, para quê? Para que isso possa acontecer. Por isso, lá no verso 11, ele fala assim, alguns de nós recebemos um talento especial, como apóstolo. O outro, ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Alguns têm habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, ajudando-os a crer nele como seu Salvador. Outros ainda têm o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com o seu rebanho e dirigi-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus. Por que é que Ele nos dá esses talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas? É que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para Ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos amadurecidos no Senhor, sim,
crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob sua direção, o corpo inteiro se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. Então, para que ele estabeleceu os profetas, os mestres, os evangelistas, os apóstolos na igreja? Isso é as pessoas que definem? Não, que nós precisamos que isso são funções ministeriais, dadas pelo Espírito, decidida para o crescimento do corpo, o amadurecimento do corpo. Agora, todos nós, sem exceção, recebemos. O que nós precisamos fazer? Desenvolver esses dons, desenvolver os talentos que nós temos. Deus nos permitiu a formação que temos, a experiência que temos, não é à toa, não é para que a gente ganhe dinheiro com isso, mas é para que nós, usando o talento que Ele nos deu, associado com os dons que Ele nos concedeu, nós trabalhemos para a edificação da família de Deus, para que as pessoas cresçam, amadureçam e cumpram o seu propósito no mundo, para que não sejam levados de um lado para outro por toda sorte de doutrinas, de ensinos equivocados, ensinos errados. Nós precisamos entender que o mundo está cheio de quê? De falsos mestres, falsos profetas, o quê? Que procuram enganar com sofismo. O que são sofismos? Ensinos que parecem verdade, mas que não são. Isso que nós precisamos entender. Então, o propósito de tudo isso é esse. Qual é o propósito do Ministério Sal da Terra? Formar as pessoas para que possam entender, crescer, amadurecer e viver o reino de Deus. E aí Paulo, eu já estou terminando, diz assim, olha, lá no verso 17, então eu lhes digo isso, falando pelo Senhor, não vivam mais como os não salvos, pois eles estão cegos e confundidos, seus corações fechados estão cheios de trevas, e eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra Ele, e não podem compreender seus caminhos, não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregaram a práticas impuras. Eles não se detêm diante de nada, e são guiados pelas suas mentes malvadas e suas imoralidades desenfreadas. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam dele as verdades relacionadas com ele, então desfaçam-se da velha natureza má, o velho eu, que era parceiro nos seus maus caminhos, completamente apodrecida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e seus pensamentos, tudo devem estar constantemente mudando para melhor. Sim, vocês devem ser uma pessoa nova e diferente, santa e boa, vista-se dessa nova natureza. Aí ele começa a explicar algumas atitudes que nós precisamos mudar. E se trata de exercer o quê? Domínio próprio, que é o quê? Fruto do Espírito, uma expressão do fruto do Espírito em nossas vidas, para que eu não viva mais segundo o pensamento natural. Qual o propósito de tudo que a gente está fazendo isso? Aqui, esse crescimento, esse amadurecimento, para que a gente não seja enganado por sofismas, para que a gente não sucumba a sofismas que aprendemos ao longo de nossa vida. Então Deus quer transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. O
propósito do ministério é esse, todo o trabalho do ministério é esse: crescer, expandir como família, plantando novas igrejas e ensinando esses aspectos que estão aqui, ou seja, que nós precisamos entender a vontade de Deus e viver o reino de Deus aqui na terra, com justiça, praticando obras que revelam Ele. Por isso, quando a gente fala, olha, qual é a vontade de Deus? Que a gente revele Ele ao mundo, ou seja, proclamemos as suas virtudes, que andemos segundo as suas virtudes. Então é isso que Deus nos chama para viver. E isto, quando Ele nos chama, na realidade nós estamos falando de quê? De consagrarmos a vontade de Deus. Amém? Espero que possa ter iluminado. Não deixe de ler a Carta de Princípios e Valores. Não deixe, se você pode, adquira o livro, leia. Se tiver complicado, peça ajuda, a gente explica. Tá? Então, assim, é um processo para nós de crescimento, de entendimento, de transformação de entendimento, que a gente precisa ter. Já avancei muito? Já. Compreendo toda a vontade de Deus? Não. Mas qual é o propósito de Deus? Que nós cheguemos à plena estatura de Cristo. Ou seja, que Cristo preencha totalmente o nosso modo de agir. O modelo dele seja algo que esteja entranhado em nós, como entendimento, como forma de viver. Por isso que Jesus falou, olha, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir o modelo dele. É permitir que tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele revelou a nós, do Deus invisível, tornando esse Deus visível, que nós façamos a mesma coisa. Porque qual é o propósito de Deus? Que nós sejamos como Deus diante das pessoas. Simples assim. Amém? Vamos levantar, esticar as pernas, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por tua bondade. Ilumina o nosso entendimento e conduza-nos, Senhor, na compreensão, no teu querer, no teu desejo e na tua vontade, para que a gente seja instrumento útil ao teu reino, à tua glória, ao teu revelar neste mundo, como filhos amados, comprometidos com teu querer, com teu desejo, com tua vida, de maneira que este mundo possa conhecer o Senhor. Conduza-nos em sabedoria, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e nós pedimos e te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vão em paz, vão na graça de nosso Deus, no amor do Filho e na comunhão do Espírito, para a glória e louvor do nome dele. Amém? Amém.